Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer o relato do parto, tá? Eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu comigo no dia que a pequena Sara chegou, tá certo? Vamos conferir. Bom, quem me acompanha aqui no canal sabe que o meu parto foi numa maternidade pública, tá? Foi pelo SUS. E já na minha primeira consulta do pré-natal, eu já tive a informação de para qual maternidade eu deveria ir, né? No posto de saúde onde eu fiz o meu pré-natal, eles já me orientaram desde o início para qual maternidade eu deveria ir quando eu entrasse em trabalho de parto. Então, a maternidade que eles me deram como referência foi a maternidade Ticila Balbino. Só que eu fiquei muito receosa de ir para essa maternidade porque eu não tive boas referências de lá, tá? Algumas pessoas que estiveram próximas a mim, né, que eu conheço, que tiveram bebê nessa maternidade, não teve boas experiências, se queixaram muito do atendimento e da estrutura da maternidade, e isso me deixou assim com muito receio de ir para lá. Porém, aqui em Salvador agora, não sei se nos outros estados é assim, e se aí onde você mora também for assim, deixa aqui nos comentários para poder a gente saber, né? Mas aqui em Salvador agora, a gestante, o parto dela acontece na maternidade que for vinculada ao bairro onde ela mora. Então, quando você chega na maternidade e você faz o seu cadastro, eles vão verificar o seu endereço. E se você não estiver na maternidade correta, vamos assim dizer, eles vão encaminhar você para a maternidade que for mais próxima do bairro que você mora, tá? No caso, se você já estiver fazendo o pré-natal no posto de saúde, o posto mesmo já vai lhe orientar para qual maternidade você deve ir. E comigo aconteceu dessa forma, né? Na minha última consulta do pré-natal, o médico me deu várias orientações e o que ele me disse foi o seguinte: quando eu chegasse com 41 semanas de gestação, que é o limite da idade gestacional, eu deveria ir para a maternidade para poder ter o bebê, caso eu não tivesse, claro, entrado em trabalho de parto antes. Então, quando chegou no dia 31 de setembro, eu fui para a maternidade porque eu cheguei nas 41 semanas e eu não entrei em trabalho de parto. A minha bolsa não rompeu, eu não perdi líquido, eu não tive sangramento, eu não senti nada nessa gravidez em relação ao trabalho de parto. E aí quando chegou no dia 31 de setembro, pela manhã, logo cedinho, às 7 horas da manhã, eu fui para a maternidade. Eu já fui para a maternidade em jejum, porque o médico já tinha me orientado que o meu parto seria uma cesariana, né? Porque esse foi a minha terceira gestação e os meus 2 partos anteriores também foram cesarianas. Então eu não poderia passar pelo parto de via normal, porque corre o risco de eu ter uma ruptura uterina, que eles chamam, né? De romper o útero no momento da passagem do bebê. Então os médicos, eles tomam esse cuidado para quem já fez cesariana, né? No meu caso, como eu já tinha feito 2, eu realmente não tinha possibilidade de ter o parto normal. Então, como eu já sabia que seria uma cesariana, ele me orientou que eu já ficasse em jejum desde as 8 horas do dia anterior, né, no caso do dia 30 de setembro, e ficasse tomando só água de coco e fosse para a maternidade logo cedo. Só que, como eu falei para vocês, que eu fiquei com muito receio de ir para essa maternidade de Cila Balbino por conta das coisas que eu ouvi de lá, eu não fui para lá, porque eu tive esperança de ser atendida numa outra maternidade. Então, eu fui primeiro para a maternidade do Palmiúdo, que a gente conhece aqui em Salvador como maternidade do Palmiúdo ou maternidade nova, tá? Eu fui para essa maternidade porque lá é a maternidade que tem uma melhor estrutura aqui em Salvador. E aí eu fui para lá às 7 horas da manhã, eu passei pela triagem e eu só fui atendida às 6 horas da tarde. Eu fiquei muito tempo esperando atendimento lá. Lá é uma maternidade muito cheia, apesar de a estrutura ser ótima e ter muitos profissionais também à disposição das gestantes, mas o atendimento demora muito porque lá é muito cheio e eles dão prioridade aos casos de
de emergência, vamos assim dizer, né? Eles classificam as gestantes com pulseiras, então quando você passa pela triagem você recebe uma pulseirinha verde, amarela ou vermelha, vai depender do seu caso. No meu caso, eu recebi a pulseira verde porque eu não estava sentindo nada, eu estava ali só porque eu já estava no limite da idade gestacional e eu tinha que ter o bebê porque eu não tinha mais como esperar. Mas eu não estava sentindo nada. Então chegavam outras gestantes que já estavam sentindo, que já estavam tendo contrações, que já estavam de fato em trabalho de parto e todas elas iam passando, né? Eles primeiro atendem as vermelhas, as amarelas, depois as verdes. E como toda hora chega alguém já em trabalho de parto, quem pega a pulseira verde demora muito de ser atendido. E esse foi o meu caso. Eu demorei muito de ser atendida, eu fiquei esse tempo todo em jejum, porque eu fiquei com receio de a qualquer momento eles me chamarem, eu entrar e precisar fazer a cesariana. E para fazer a cesariana você tem que estar 12 horas em jejum e eu comer alguma coisa e isso atrapalhar. Então eu fiquei esse tempo todo sem comer nada. Quando chegou às 6 horas exatamente, eu fui atendida pela médica dessa maternidade e ela me examinou, ela fez exame de toque, eu estava só com 1 centímetro de dilatação, eu não estava em trabalho de parto. Eu também não posso passar pelo processo de indução, né? Eu não posso fazer o uso da ocitocina. Quem já fez cesariana antes não pode fazer o uso de ocitocina. Então, o conselho que eu dou para você, gestante, principalmente se você for marinheira de primeira viagem, né? Se for seu primeiro bebê, seu primeiro parto, se oriente, tenha informação, porque a partir do momento que você tem informação consigo, que você sabe do seu caso, que você sabe o que pode, o que não pode, dificilmente vai acontecer alguma coisa de errado com você em qualquer maternidade que você for atendido. Então eu sei que se algum médico chegasse para mim e quisesse, né, me obrigasse a fazer o uso da ocitocina para poder induzir o parto normal, eu não aceitaria, porque eu sei que eu não posso passar por isso, entendeu? Eu fui orientada antes por vários profissionais, por diferentes médicos, de que eu não poderia passar pelo parto normal e pelo uso da ocitocina por conta das minhas 2 cesarianas anteriores. Então, se oriente, tenha informação e siga certinho o que os médicos, né, do pré-natal lhe orientar. Pronto. Então, ela passou, né? Eu passei pela triagem, passei pela médica nessa maternidade e eles me encaminharam para a maternidade Tisila Balbino, que era minha maternidade de referência. Então, eu rodei e parei no mesmo lugar. Então, se eu já tivesse ido diretamente para a maternidade Tisila Balbino, talvez o meu atendimento não tivesse sido tão demorado quanto foi na maternidade do Palmiúdo. Então, é um outro conselho que eu dou para você. Vá para a maternidade que o posto de saúde ele encaminhar. Vá direto para lá, porque não vai adiantar você ir para outra maternidade, só mesmo se você já estiver tendo bebê, né? Se o bebê já estiver saindo, aí não vai dar tempo de você ir para outro lugar e eles vão acabar fazendo seu parto lá mesmo. Mas fora isso, vai direto para a maternidade que o posto de saúde lhe orientar, porque isso economiza tempo, economiza estresse, economiza tudo, sabe? Eu não obedeci isso e paguei o preço, porque fiquei lá muito tempo esperando e ainda fiquei em jejum. Então, como eu falei pra vocês, mais ou menos por volta das 8 horas do dia 31, 8 horas da noite do dia 31 de setembro, a ambulância da maternidade do Palmiúdo me levou para a maternidade de Tisila Balbino. Chegando na maternidade de Tisila Balbino, eu não precisei ficar em fila de espera, eu já fui direto pro atendimento médico e aí o médico me consultou, fez todos os exames novamente, tudo que eu tinha feito na outra maternidade eu repeti nessa maternidade de Tisila Balbino. Eu fui super bem atendida, gente. Eu, graças a Deus, não tive nenhum problema com atendimento na maternidade, desde da moça da recepção até a hora que eu saí da maternidade. Eu não tive problema nenhum, graças a Deus, com o atendimento. O médico me atendeu super bem, ele me explicou tudo direitinho.
Ele não fez a minha cesariana naquele dia, porque já tinham várias cesarianas agendadas para madrugada, porque todas as maternidades aqui em Salvador são muito cheias, então já tinham várias cesarianas agendadas para madrugada. Ele pegou a minha cesariana e agendou para 10 horas da manhã do dia seguinte. E aí ele me liberou um suco para eu tomar, porque eu falei para ele que eu já estava há muito tempo em jejum. E aí eu tomei um suco e ele disse que a partir da meia-noite que não era para eu comer mais nada, nem beber água para poder fazer a cesariana às 10 horas da manhã. E foi dessa forma. A estrutura de lá realmente é um pouco precária, mas dá para você ser atendido. Eu passei a madrugada toda sentada numa cadeira, isso foi super desconfortável, claro, porque estava muito cheio lá, não tinha leito para ficar, não tinha cama para ficar, não tinha nada, só tinha uma cadeira para eu sentar. E eu fiquei a noite toda sentada na cadeira, cochilava, acordava, não estava sentindo nada e fiquei lá vendo, né, várias mulheres parindo, mas conversando com as meninas na enfermagem, enfim. Quando chegou de manhã, né, logo cedo, quando eles fazem a mudança do plantão às 7 horas da manhã, quando a equipe do dia seguinte chegou, elas já foram me preparando para a cesariana. Então elas me deram um roupão, mandaram eu tomar um banho, me higienizar, e eu passei pelo médico, né, que chegou às 7 horas da manhã. Ele verificou tudo no prontuário que o médico da noite seguinte tinha deixado e ele já me encaminhou para a cesariana, né? Ele viu lá que já estava marcado para as 10 horas da manhã, eu já estava toda prontinha, que as enfermeiras me deixaram toda prontinha. E eu fui para cesariana, antes de ir para a sala de parto, eles colocaram a sonda em mim, certo? No caso, quando você faz a cesariana, você precisa usar uma sonda, né, por conta do xixi. E aí primeiro eu coloquei a sonda, não senti dor para colocar a sonda, porque eles passam uma pomadinha que eu acho que é xilocaína, né, para adormecer o local, você não sente dor, eu não senti dor para colocar a sonda. Você sente um incômodo, mas assim é bem rapidinho, logo depois passa. Eu fui para a sala de parto. Eu também não tive problema com a questão de acompanhante. O meu esposo, ele me acompanhou a todo momento. Ele me acompanhou no parto. Eles não criaram problema em relação à questão do acompanhante, porque agora é um direito, né, da gestante. Então ninguém mais procura problema com isso. E chegando na sala de parto, os profissionais me atenderam na sala da cirurgia, né? Os profissionais me atenderam super bem, a anestesista conversou muito comigo, né? Me explicou certinho tudo que ela ia fazer, todos os medicamentos que ela aplicava em mim. Ela me dizia, olha, esse medicamento aqui é para isso, esse medicamento aqui é para aquilo. Me deixava a par de tudo que ela estava colocando em mim, isso é muito importante. Observe tudo que os profissionais estão fazendo em você, o que é que a enfermeira está colocando. No caso lá, elas sempre me informavam, olha, Diana, eu tô colocando um soro em você, isso aqui é soro fisiológico. Eles me informavam tudo que estava colocando em mim, isso é importante, esteja atenta a isso, porque é até importante para prevenir algum tipo de erro, né? Por isso que eu volto e repito, tenha a informação, se mantenha sempre informada, tá? E a anestesia também para mim foi tranquila, eu não senti dor, né, na anestesia. Eu não sei se outras mulheres sentiram dor na anestesia, apesar do tamanho da agulha, porque a agulha realmente assusta. Mas você sente um incômodo na hora que ela tá colocando a agulha nas suas costas. Mas antes da anestesia, ela aplica algum medicamento também que adormece o local. Então por isso que eu não senti dor, né, quando ela colocou a agulha na anestesia. E foi bem rapidinho, logo que ela aplica, você se senta numa posição curvada, ela aplica anestesia. Quando você se deita, alguns minutos depois você já não tá mais sentindo as suas pernas, é uma coisa assim. E é importante, como eu já sabia, né, por conta dessas cesarianas anteriores, eu mexia os pezinhos, eu tentava mexer
os pés, para eu saber se realmente a anestesia tinha feito ou não, porque eu já ouvi muito relato de parto de mulheres que a anestesia não pegou, que a anestesia não fez efeito. Então, é importante. Eu sabia que se eu tivesse conseguindo mexer os meus pés, a anestesia ainda não tinha feito efeito, e eu poderia alertar a anestesia: olha, eu ainda estou sentindo os meus pés mexerem, eu ainda estou sentindo a parte de baixo no corpo. Você não, desculpa, você não deixa de sentir as partes de baixo, a parte de baixo do corpo. Você não consegue movimentar, mas quando alguns movimentos que os médicos fazem durante o trabalho do parto, você consegue sentir, tá? Você não sente dor, mas algumas coisas você consegue sentir. Você não fica totalmente sem sensação, não, tá, gente? Bom, depois da anestesia, os médicos entraram. Tinham vários médicos acompanhando meu parto, fora o médico que fez e a equipe médica. Tinham vários residentes, estagiários, tinham várias pessoas no centro cirúrgico, e o meu esposo que acompanhou tudo. Fiquei muito feliz com isso, porque a minha filha anterior não assistiu o parto, quem assistiu foi minha sogra, e nessa ele assistiu. E foi super tranquilo, gente, a cirurgia, tá? Durou em volta de 30, 40 minutos, foi super rapidinho. Passado a cirurgia, eu fiquei o tempo todo com a bebê, né? Isso é outra coisa importante. Eu fiquei o tempo todo com a bebê, eu via ela o tempo todo. Depois que eles limparam, né? Depois que terminou todo o processo cirúrgico, eles colocaram ela no meio da minha perna, e o meu esposo ficou a todo momento comigo, todo momento comigo. Quando eles levaram a minha filha para uma salinha do lado, né? Que a pediatra pesa, mede, faz as primeiras checagens com o bebê. Meu esposo foi acompanhar, né? Ele ficou com a bebê lá acompanhando. E eu fiquei cá no centro cirúrgico terminando de ser costurada, né? E foi super tranquilo. Como eu falei pra vocês, isso foi às 10 horas da manhã. A minha filha nasceu às 10h40. E meio-dia, por volta de meio-dia, eu já estava na sala, né? Na sala do pós-parto. Fiquei na sala do pós-parto, os meus movimentos foi começando a voltar, você começa a sentir a perna formigar. E mais ou menos por volta das 19 horas, já de noite, eles me deixaram ficar um pouco sentada, no caso, a maca, né? Levantou a maca, eu fiquei um pouco numa posição mais reclinada, que fica mais confortável. Tudo muito devagarzinho, né? Esse processo do pós-operatório da cesariana tem que ser tudo muito lento, porque você tá operada, né? Então, se você fizer tudo devagarzinho, tudo com muito cuidado, dá tudo certo. Também recebi a alimentação, fui recebendo a alimentação aos poucos, porque eu fiquei muito tempo em jejum. E aí eu fui recebendo primeiro líquido, depois eu fui recebendo sólido. À noite eu acabei vomitando o que eu comi, porque, como eu falei pra vocês, eu fiquei mais de 24 horas em jejum. E aí, quando eu tomei o primeiro suco que eu tomei, que foi um suco de manga, algumas horas depois o organismo rejeitou e colocou para fora, porque além disso ser uma das possíveis reações da cirurgia, porque acaba mexendo muito aqui na parte do estômago, eu tinha ficado muito tempo em jejum. E aí juntou tudo isso, então eu acabei colocando mesmo tudo para fora. Mas a enfermeira me explicou que será normal, e isso também não aconteceu mais, foi só na primeira alimentação. No dia seguinte, às 9 horas da manhã mais ou menos, eu me levantei com todo cuidado e tomei banho. Essa parte já vai ficando mais delicada, né? A questão da cesariana é o depois, né? O depois é sempre um pouco mais complicado. Então, eu tive a ajuda da minha sogra, eu me levantei com muito cuidado, fui até o banheiro, tomei banho, minha sogra me ajudou. Dificilmente você consegue tomar o primeiro banho sozinho, você não consegue fazer nada sozinho no primeiro dia, na verdade. E aí ela me ajudou a tomar o primeiro banho. Eles tiraram o curativo, né, da região do corte da cesariana.
e deixou exposto, eu lavei, porque você tem que lavar com água corrente e sabão neutro. Lavei, sequei certinho, você tem que secar bastante a região do corte da cesariana. E a partir daí, gente, foi aquele processo mesmo de recuperação. Eu fiquei de alta com 48 horas depois da cirurgia e a minha filha ficou com 36 horas, porque no primeiro exame de sangue que ela fez, deu uma pequena alteração por conta de uma infecção urinária que eu tive na gestação. Então, ela fez o exame de sangue, deu essa reação no exame de sangue e eles pediram para repetir o exame de sangue. Então, eu poderia ter saído da maternidade com 2 dias, mas acabei saindo com 3, porque e a gente ficou aguardando o resultado dos exames de sangue de Sara, mas graças a Deus deu tudo certo, ela saiu de lá com tudo ok. Então foi essa, gente, a minha experiência do trabalho de parto. Foi super. Eu fiquei no final super feliz. Eu não tive problema nenhum, como eu falei com vocês, com a maternidade de Cila Bobino. Não tive problema com atendimento. A estrutura de lá melhorou bastante, porque eles estão reformando. Isso é um ponto que eu considero positivo. Eles estão reformando, já tem várias alas e várias partes que já estão reformadas, estão com ar-condicionado, macas novas. Então, assim, tá melhorando a situação lá, né? Eu não sei como era antes, mas eu acredito que tá melhorando. E eu, graças a Deus, não tive problema nenhum com o atendimento. Eu fui super bem assistida. A alimentação de lá também é super ok. Na maternidade que eu tive a minha segunda filha, que foi na maternidade Albert Seban, que fica em Cajazeiras, a alimentação de lá era péssima. Eu recebia super pouco de comida, eu ficava morrendo de fome. E a minha sogra levava comida escondido para mim, porque não pode entrar comida na maternidade. E ela levava, gente, porque senão eu morria de fome mesmo, porque a alimentação de lá era muito ruim. Mas nessa maternidade, né, de Cila Balbino, foi super ok. A alimentação de lá é ótima. O acompanhante também lá recebe alimentação. Isso também foi muito legal, porque eu fiquei com acompanhante, né, a todo momento. O pessoal na minha família fez um esquema de revezamento e cada dia alguém ficava com a gente, comigo, né? Comigo e com a bebê. Então é isso, gente. Esse foi o relato do meu parto. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco a minha experiência. O próximo vídeo que eu vou postar vai ser sobre o meu pós-operatório, tá bom? Fiquem ligadinhos aqui no canal. Beijos, tchau, tchau.